Olá, voltamos então com o programa Livres Ideias de hoje, trabalhando aqui o papel da mídia, especialmente a mídia de massa na sociedade brasileira. A gente terminou o último bloco falando de credibilidade, certo? Agora, utilidade pública. Como a gente define credibilidade ou a credibilidade de um meio de comunicação ou mesmo de um comunicador? Quando eu vim para Diamantina, porque eu sou de Belo Horizonte, tem um ano e meio que estou morando aqui, eu passei a assistir as TVs abertas, né? Porque eu ainda não... E passei a assistir, não porque o Marconi está aqui, a TV Vale, que transmite a TV Cultura. Eu sempre tive uma simpatia tremenda pela TV Cultura e pelo jornalismo da TV Cultura. Aquela forma do jornalismo, eu acho que devia ser copiada por todos, que é um apresentador com dois debatedores, né? A minha filha, de 16 anos, um dia eu estava assistindo, ela parou para assistir também, ela falou: "Não, pai, que jornal perfeito esse. As pessoas dão a sua opinião e coisa que a gente não vê nos outros jornais. Nos outros jornais a opinião já chega até a gente. A gente tem a oportunidade de escutar uma pessoa, porque nem são as mesmas pessoas, né, Marconi? Variam os debatedores. Ela falou assim, a gente opiniões diversas. Diversas, né? Mais interessante. A gente tem a oportunidade do apresentador lançar uma pergunta a partir do fato apresentado e essas pessoas darem opinião pra gente. Então a gente tem a capacidade de a gente realmente formar a nossa opinião. Aproveitando aqui a questão do Jornal da Cultura, voltando aqui àquele momento do impeachment, a TV Cultura, o editorial jornalístico, ele era tendencioso e deixava claro isso, mas deixava o espaço para que o outro lado também se manifestasse. Aí é que eu vejo. Aí é que está o diferencial. Não há problema da emissora ou do órgão querer algo ou uma linha de raciocínio e deixar isso transparente. Não tem que ser O problema imparcial. é que não fica transparente, na maioria das vezes. Eu né? acho que o que deve se deixar transparente é que a parcialidade. Olha, eu estou dizendo isso porque eu penso assim. A linha editorial. Aí o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele vai e fala, poxa vida, eu preciso questionar isso. Pode até estar certo, mas eu preciso questionar, porque ele está falando por isso. Então eu não vejo mal nenhum. A questão é da transparência. A credibilidade vem a partir da transparência. É verdade. Agora, bom, como mais descobrir se um veículo é crível ou não? Vocês falaram, a imparcialidade. Vai ser difícil você encontrar um veículo de comunicação em massa, um grande canal de TV, por exemplo, que vai reconhecer publicamente seus interesses, né? E vai deixar claro, olha, como você falou, né? Meu interesse é esse, é por isso que eu estou falando isso, né? A gente pode pegar o quê? Fonte, um veículo ou uma pessoa que não cita fontes confiáveis, não é digno de credibilidade. Não, a fonte que mais? O jornalismo garante aí o segredo da fonte. O jornalismo tem que ter a fonte até para você se resguardar, né? O segredo da fonte. Acho que a gente já está esculachando a Veja demais, mas a Veja também ficou famosa por postar determinadas notícias sem fonte, mantendo a fonte oculta, né? Inclusive acho que responde alguns processos. Isso é o mau jornalismo, né? Isso é uma coisa que não se deve fazer. O segredo da fonte é uma garantia do jornalismo, para resguardar a fonte, né? Agora, aí, mas dependendo da dimensão do assunto, eu acho que dependendo da dimensão do assunto, não tem como você esconder essa fonte. Porque você passa a ser o seu jornal, o seu meio, o responsável pela informação também. Que dependendo da dimensão que for... Ela se torna a fonte. Ela se torna o responsável por aquilo. Porque se der algum problema judicial ou o que for, vai ter que chegar à fonte. Porque, porque raramente alguém assume aquela afirmação, né? Não fui eu que disse, foi uma fonte, mas quem é a sua fonte? Mas eu não vejo isso como o problema da credibilidade. A credibilidade ela é construída. Claro. Ao longo dos anos. Mas se você não pontua as suas fontes, não apresenta claramente suas fontes, você vai perdendo a credibilidade. Porque, mas novamente isso, sem citar quem, como eu vou acreditar naquela emissora, naquele órgão? E aí a gente chega então num problema grande, que talvez é maior ainda das mídias sociais, porque claro, a mídia social... na internet, especialmente no Facebook, quase ninguém se preocupa com a fonte. Claro, a não ser que seja a sua própria opinião. A gente sabe que o Marconi é jornalista, eu sou jornalista, então o Gabriel postou isso. Pode ser crível.
Pode ser crível que o cara já atuou nessa área, conhece, pode ser crível. Mas se tá, por exemplo, ó, alguém cometeu o crime X, alguém cometeu o crime Y. Sem citar a fonte, sem citar um dado mais preciso, vira. Mas hoje o jornalismo, pelo menos nos grandes veículos, tomam esse cuidado. Claro, tem que ter mais. Já passamos por experiências danosas, né, de danos irreversíveis no Brasil. O caso da escolinha lá no São Paulo, que aconteceu e, quer dizer, destruiu a vida daquela família. Vários outros. E eles tiveram que mudar e isso tudo foi, né, hoje, se você vê, quando um noticiário, um repórter entra, ele é acusado. Antigamente já colocava ele como condenado. Não, hoje se coloca suspeito. Eu achei engraçado isso. Eu achei engraçado que por 27 anos eu trabalhei com jornalismo policial em Belo Horizonte. Então quando a gente falava suspeito, a gente não colocava nem inicial do talvez suspeito. Fosse certo. Porque aí como já se era... Hoje eu faço sempre o flagrante, o cara é suspeito. O cara confessa o crime, foi preso em flagrante, é suspeito. Na nossa época era o acusado. O cara foi preso em flagrante, confessou o crime em cartório, era o acusado. Não quer dizer que, né, aí depois vem toda aquela jogada judicial de eu fui pressionado pela polícia, né? Mas o suspeito, hoje se tem esse cuidado, todo mundo é o suspeito, né? Foi uma coisa assim, eu acho meio estranha. E muito importante, né, falando de jornalismo, o contraditório. É sempre necessário. Claro, e a gente tem isso é regra. Isso. A gente tem visto. É uma As pessoas regra. podem não querer, mas a gente tem visto isso acontecendo. Acho que a gente deu passos largos. Tivemos aí um restolho aí de ditadura militar, que a gente vai ter que conviver com isso durante muito tempo ainda, mas a gente deu um passo muito grande. Eu acho que talvez o exemplo mais significativo que me vem à mente de um contraditório bem feito é o clássico também do Leonel Brizola na Globo, dando a sua resposta mas ali não. Na voz de Cid Moreira. Mas ali ele foi obrigado. Ele foi obrigado. O Cid Moreira se lançou o editorial acusando, então. Eu digo contraditório quando se vai veicular uma matéria. Aí, naquele momento, é necessário que tenha se ouvido o outro lado também. Coisa que não acontecia antes. Então, por isso que eu falo que houve uma evolução. Isso é o caso também. O caso do foi um desrespeito ao contraditório. Tem razão. Isso que é o bom jornalismo, você sempre ouvir as duas partes. Pode ser que uma parte não queira se manifestar. Bom, aí... E você tem que informar o público isso que também. Ela não quis se manifestar. Como você pode ver, todos os falam. Procuramos os advogados de fulano de tal que não foi encontrado, ou não quiseram se pronunciar, ou ainda não deram vista aos autos e tudo mais. São coisas assim que dão a credibilidade. Coisinhas pequenas aqui que as pessoas já começam a observar. Tudo que você deixa vago é passivo de perder a credibilidade, né? De ser tudo que você deixa para ser questionado. Verdade. Agora, para a gente fugir um pouco dessa linha que a gente está conversando e ir para uma outra linha que também é um papel importante da mídia, enfim, na sociedade brasileira e talvez em todas as outras. A construção de paradigmas sociais. Então, por exemplo, a mídia, através das suas novelas, dos seus programas mais diversos, constroem algumas visões sobre felicidade, por exemplo, sobre um padrão de sucesso, de beleza. Principalmente. Até que ponto isso é positivo e até que ponto isso é negativo? Eu vejo isso tudo mais como uma jogada comercial, porque nas novelas, agora está muito mais notável do que antes, se tem muito mais merchandising em novela do que qualquer outra coisa. Então você vai fazer o merchandising com um personagem bonito, né? Desde que novela começou sendo novela, o negro vai ser empregado ou vai esperar a segunda edição da Escravizaura, né? O ator negro vai ser esse papel. Então sempre o ator bonito, quem vai aparecer mais, né? Tem essa construção de beleza. E a televisão pegou isso. O lado comercial, o produto só vende se for te fazer bonito, se vai te deixar com os dentes mais brancos, os cabelos mais brilhantes, né? Então todo esse contexto publicitário foi incorporado pela televisão. E talvez tenha relação por nós estarmos vivendo a sociedade mais depressiva desde que se começou a pesquisar a respeito. É inegável que a Rede Globo, falando de formação de paradigmas, que a Rede Globo tem um papel, né, gigantesco, comportamento na vida do brasileiro.
Porque é uma emissora que tem mais programas de auditório também, né? E que isso é muito apoiador mais... do regime militar, quem competia com a Rede Globo era a TV estatal naquele momento, que era a Rede Tupi, né, que acabou fechando depois. Mas o que acontece é que há uma forçação muito grande, isso ainda acontece até hoje, para que seja colocado o Rio de Janeiro como se fosse o Brasil. Isso fica bem claro, né? O Flamengo tem que ser o time nacional, uma coisa que não existe ou o Corinthians. no Brasil. O Corinthians por questões mercadológicas, claro, mas para a Rede Globo deveria ser o Flamengo. Né? Mas então vamos pro Corinthians, então. A necessidade de ter um time O Flamengo nacional, colabora, aí o pessoal vai pro Corinthians. Mas aí dão espaço mesmo. Aí você pega as gírias, são do Rio de Janeiro. Aí você pega o padrão música. de vida, a música tem que ser do Rio de Janeiro. Por mais que eu goste do samba, por mais que eu aprecie a música africana, eu tenho uma relação muito próxima aí com a cultura africana, mas o brasileiro não gosta de samba. Mas a Globo precisa impor que o samba é a música nacional, não é. O brasileiro, não todos os brasileiros. Mas não, eu digo Sim. Mas por quê? geral, Mas por né? que isso? Porque quem transmite o carnaval? Escola de samba, então, é uma coisa própria somente do Rio de Janeiro. Então há essa forçação, que eu acho que nisso aí a Rede Globo perdeu muita força também, ou talvez as outras emissoras, os outros grupos começaram a ganhar espaço, justamente porque o Brasil não é isso. Apesar de que O Nordeste é completamente diferente do Sul. A própria Globo atinou para isso e passou a fazer locações em Belo Horizonte. Eu vou fazendo papel aqui de advogado diabo, né? É preciso reconhecer também que você tem algumas produções da Rede Globo que são obras-primas e que valorizam a cultura, outras culturas. Então, por exemplo, essa novela que está se encerrando agora, Velho Chico, né? É um trabalho fantástico e é uma contracultura dominante, né? Enfim, digno de elogios. A outra série que acabou recentemente e que acredito que não reforça esse senso comum, a gente está acostumado, foi a série Justiça, né? Trouxe para o debate, né? Relações assim completamente necessárias para a nossa sociedade, não só mais um padrão comercial. Então, vez ou outra, a gente tem que dar o braço a torcer. Não, mas aí eu não dou o braço a torcer. Porque é a forma de justificar. Porque de vez em quando você coloca a outra parte do Brasil, mas constantemente você tem um programa todo domingo, um tal de Esquenta, que é só pagode, samba, escola de samba. Aí você tem, em cada temporada, uma novela feita no Rio de Janeiro, com favela e com as questões do Rio de Janeiro. Aí de vez em quando vão inserindo um Irmãos Coragem, alguma coisa, mas na verdade a cultura é carioca. As gírias são do Rio de Janeiro, os ambientes são do Rio de Janeiro. E o Brasil não é o Rio de Janeiro. Entendi. Não, então vamos continuar falando mal do Rio de Janeiro, ó, do Rio de Janeiro, não, da Rede Globo. Não, mas é inegável. Mas não é ruim, não. Sim. Entendeu? Faz parte da cultura do Rio de Janeiro. O problema é querer impor o Rio de Janeiro para o resto do Brasil. Tem outros estados na federação também, né? Bom, então, só porque o nosso tempo já passou de novo, olha só para você ver. Né? Então a gente volta agora para o quarto bloco desse programa, o último bloco desse programa, para encerrar esse assunto. Até mais.